0. A violação das massas pela propaganda política. Sergei Chakotini. Tradução: Miguel Arraes. Revisão e atualização: Nelson Jar Garcia. Edição Ridendo Castigat Mores. Versão para ebooks Brasil.org. Fonte digital www.jar.org. Copyright, símbolo de copyright. Autor: Sergei Chakotini. Tradução: Miguel Arraes. Edição eletrônica: ed. Ridendo Castigat Mores, www.jar.org. Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da sociedade que paga impostos. Tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou. Nelson Jar Garcia, 1947-2002. Capítulo 3. Reflexologia individual aplicada à análise espectral da alma, o amestramento, os animais sábios, a pedagogia, a psiquiatria, o delírio e a terapêutica sonífera, as últimas aplicações clínicas da reflexologia, a psicologia nos negócios, a publicidade e o anúncio, a organização científica do trabalho, a documentação, a noografia e o princípio do cinematismo do pensamento, a organização de si mesmo, a psicagogia. A diferenciação, uma verdadeira dissecação dos estados da alma, em uma série de elementos diversos que conhecemos no capítulo precedente, uma espécie de análise espectral da alma, nos mostra que é possível fazer vibrar, à vontade, partes determinadas desse espectro. Eis uma informação essencial para quem deseja orientar seus semelhantes em uma direção antecipadamente escolhida, influenciá-los psicologicamente, decidir de seu comportamento. O fundamental, nessa tarefa, é abraçar, por todos os lados, o complexo psíquico, de não lhe deixar qualquer escapatória, de não tocar, ao acaso, uma só corda. A regra, ao contrário, é fazer oscilar todas as bases profundas da alma humana, as pulsões, que são do domínio do 194, inconsciente. Mostramos, a cada passo, que todas as atividades humanas são o resultado de um emaranhado, mais ou menos complexo, de processos que se desencadeiam nos mecanismos do sistema nervoso, baseando-se numa grande quantidade de impressões, recebidas pelo organismo, durante a vida. Mas, há domínios em que esses fenômenos tomam um aspecto muito nítido, em que se podem formar, sem dificuldade, os reflexos condicionados pretendidos e seguir, facilmente, sua evolução. É, por exemplo, o domínio do amestramento de animais. Um circo é uma escola, onde se formam reflexos condicionados, de acordo com métodos muito claros e seguros. O mesmo se verifica na domesticação de animais. Cavalos, ruminantes, cães, etc. Certamente, no que respeita à aptidão para a aprendizagem, há variações entre os animais de diferentes espécies e também entre indivíduos da mesma espécie, como já vimos, quando das experiências de Pavlov, e como sabem todos os que lidam com irracionais. No final de contas, porém, todos os animais podem ser ensinados, como diz a Shank Souplet, 70, que une a uma grande experiência pessoal do adestramento o saber de um zoopsicólogo. Na técnica da amestragem reconhecem-se, facilmente, os princípios de que falamos acima. 195. Exclusivamente o engodo e o medo das sanções, o receio da dor, que constituem os móveis em que repousa a aprendizagem dos animais. Nesse caso, a ação sobre as pulsões N2, nutrição, e N1, combativa. Uma regra geral da amestragem é a associação do fator condicionante, o sinal que se dá ao animal e que deve provocar sua ação, e do fator formado pelo mecanismo inato do medo, pulsão combativa, ou do apetite, pulsão alimentar, associação efetuada de tal modo que o primeiro preceda, de alguns instantes, o segundo, sem o que o efeito desejado não se produz. Um animal saciado ou que sofreu um choque nervoso já não reage a uma excitação fisiologicamente mais fraca como o aparecimento de um sinal. Reencontramos, aqui, a lei da carga energética de um centro, de que nos fala Pavlov. Outra regra é que a excitação que se deve tornar condicionante precisa ser bem definida, não deve variar, nem apresentar, portanto, aspectos novos que poderiam tornar-se inibidores. Daí porque, como diz a Shank Souplet, 70, na forma e na disposição dos aparelhos, uma vez utilizados, nada de essencial deve ser modificado. Por consequência, é aconselhável não mudar a cor dos acessórios.
Ele conta a aventura divertida de um exibidor de pássaros que, tendo reformado os poleiros e os tabuleiros, que de vermelhos passaram a azuis, cometeu a 196. Imprudência de usá-los em público. Os pombos, seus aprendizes, buscando, a todo custo, reencontrar a impressão vermelha, desprezaram os tabuleiros azuis que lhes eram estendidos da maneira mais insinuante possível. Voaram em torno do circo e, avistando o grande chapéu de uma espectadora, ornado de papoulas, nele pousaram sem a menor cerimônia. A imitação influi no adestramento. Vendo seus semelhantes executarem determinados movimentos, os animais os aprendem mais rapidamente. A razão é que se habituam a perceber as excitações, o que resulta da observação de seus próprios membros quando executam movimentos normalmente. Os mecanismos que presidem sua realização, postos em ação, aparecem drenados pela passagem dessas excitações. Atrelam-se potros, por exemplo, aos quais se deseja ensinar a puxar veículos, juntos a um cavalo já acostumado ao trabalho, tomando-se o cuidado de colocá-los de um e de outro lado do mais velho. Encontraremos também esse fato na formação de hábitos entre as crianças, na escola, onde a imitação tem uma grande importância. É o mesmo processo que conhecemos acima, 126 ao falarmos dos espectadores e dos atores, quando da descrição de um novo processo para a formação de reflexos condicionados. Ainda um fato característico do 197. Amestramento. A cadência das excitações e até seu acompanhamento de percepções rítmicas sonoras, como a música, favorecem a formação de hábitos e seu automatismo. Esse procedimento é utilizado nos circos. Está conforme as leis que regem a sugestão. Os mecanismos superiores entram, nesse caso, num estado que convida ao sono, a inibição interna generalizada aumenta e a possibilidade de responder automaticamente às excitações impostas, durante esse estado, se torna mais segura. O rufo de tambores, por exemplo, ajuda à execução impecável do passo de ganso, tão caro ao militarismo alemão de outrora e ressuscitado, em nossos dias, por Hitler, que era, como veremos melhor ainda mais adiante, na verdade, um domesticador cujo interesse consistia em ter à sua disposição autômatos, verdadeiros robots vivos. Os estudos de Spinas, no fim do século passado e começo deste, muito contribuíram para a compreensão de fatos observados nos animais e sua integração no conjunto dos conhecimentos sobre a formação e funcionamento de associações de seres vivos, base de fenômenos da vida social. Ele fala de uma contaminação psíquica na execução dos movimentos das vespas, de certos peixes como os tubarões, as arraias, os cações e outros animais que vivem em comunidade e trata. 198. Sociedade como organismo de categoria superior, tendo mesmo uma consciência coletiva. Alverdes, Sete, que estudou a importância do instinto gregário na formação das sociedades animais e humanas, entende que o casamento, a família e a sociedade são fenômenos biológicos, existentes nos animais antes do homem, de modo que é levado a falar de uma verdadeira sociologia dos animais, a descrever o fenômeno do pânico, da imitação nas formigas, da existência de um complexo de Édipo no reino animal, etc. 127 Esses fatos, como os relativos à amestragem, lembrando-os da educação na sociedade humana, provocaram a questão muitas vezes suscitada. A de saber se pode admitir, nos animais, graus mais altos de inteligência ou, segundo nosso modo de ver, possibilidades de formar reflexos condicionados enxertados ou de grau superior. Em apoio a essa tese tem sido apresentado o exemplo de animais sábios, de animais calculadores, etc. Como os famosos cavalos de Elberfeld, que teriam a faculdade de extrair raízes de qualquer potência, ou o cão Rolf, de Madame Moecker, de Manheim, que enunciava sentenças quase filosóficas e comunicava à sua dona as mudanças do seu humor. Foi possível verificar, em seguida, que eram sempre resultados de amestramento, mais ou menos involuntário e a transmissão de sinais, quase imperceptíveis, aos 199 animais, pelos seus donos. A escola e os métodos pedagógicos não são mais do que uma espécie de adestramento das crianças, com vista às suas atividades futuras na vida. É de importância fundamental conhecer a origem das atitudes do comportamento e as leis que a determinam, de modo a poder influenciar a criação de maneiras socialmente positivas e dirigir a educação.
Isto desde o começo, porque a ciência e a prática pedagógicas nos mostram que é nos primeiros anos da vida que se formam as bases mais sólidas das atitudes ulteriores. Tanto mais que é preciso ter em conta o papel dos fatores biológicos para o comportamento. Assim, por exemplo, a Escola Americana de Psicologia constatou que os preconceitos raciais se fixam no indivíduo desde a idade de 5 anos. 128. Discípulos de Pavlov estudaram a formação dos reflexos condicionados nas crianças. As primeiras experiências do Dr. Krasnogorsky, que empregou, em seus estudos sobre meninos de tenra idade, o reflexo de deglutição, evidenciaram que tudo o que se demonstrou nas experiências clássicas de Pavlov a respeito das glândulas salivares dos cães, era perfeitamente aplicável às crianças. Foi possível estabelecer com nitidez que reflexos condicionados bem definidos podiam ser obtidos cerca de 8 semanas após o nascimento. Os 200 primeiros meses e anos depois do nascimento constituem um período em que uma infinidade de novos reflexos condicionados se formam nas crianças, seja por uma associação direta entre as reações inatas e as novas impressões que provêm do exterior ou por um enxerto de novos reflexos sobre outros já assimilados. Mais tarde, experiências foram repetidas na Rússia, na América, na Romênia e em outros lugares em crianças de mais idade, 10 a 14 anos, e que frequentavam a escola. Viu-se que a excitação verbal que tem emprego especial na escola como meio de educação, isto é, como instrumento de formação de hábitos cada vez mais complexos, é excitante condicional por excelência que faculta enxertar facilmente reflexos uns sobre outros. Evidenciou-se, igualmente, outro fato, de que falamos a propósito do adestramento de animais. A imitação praticada em larga escala na educação tem um valor muito grande na formação de reflexos nas crianças. O mecanismo, evidentemente, é o mesmo. O reflexo de imitação é, sem dúvida, uma aquisição tornada estável, inata e hereditária, no curso da evolução filogenética. Pode-se observar, diz Orbeli, 109, num canil, que é bastante um cão começar a ladrar para que todos os demais o imitem. Se, numa matilha de pequenos cães, um se precipita atrás de uma pessoa, todos os outros farão o mesmo. Se um salta sobre ela, os restantes o imitarão. Se se trata de um macaco, pode ele, 201, executar os movimentos mais complicados, observando alguém fazê-los. Enfim, no que toca ao homem, até uma criança de tenra idade imita os pais e as visitas ou repete os sons que ouve pronunciar. A formação de reflexos condicionados, por meio de imitação, distingue os animais superiores, como os macacos e o homem, dos representantes inferiores do reino animal. Se promovemos a formação de reflexos condicionados em escolares, na presença de outras crianças, estas se tornam mais aptas a captá-los. Dá-se uma espécie de drenagem. As experiências efetuadas com esse fim, baseiam-se na formação de reflexos chamados retardados, por Pavlov, em experiências nos cães. Foram sobretudo os trabalhos de 2 de seus discípulos, os doutores Polosini e Faddeeva, 123, que esclareceram essas questões. Os reflexos retardados são aqueles que se elaboram deixando uma excitação que põe em função um reflexo inato, nutrição, seguir a excitação condicionante depois de uma certa demora que vai de segundos a alguns minutos. O resultado é que a reação, a salivação, por exemplo, surge no fim do intervalo, cuja duração se estende entre o aparecimento do sinal, excitante condicional, e a apresentação do alimento, excitante absoluto. Vê-se, desde logo, que a importância de um reflexo condicionado retardado, para 202, educação das crianças, é extremamente grande, considerando que se trata de lhes dar o domínio de si, a capacidade de esperar, a de fazer funcionar, assim, esta inibição interna que está na base dos processos conhecidos, em psicologia introspectiva, como os da vontade. Eis como se procedia. Mostrava-se às crianças um sinal luminoso e, depois de um certo tempo, 1 minuto, por exemplo, mandava-se que executassem um movimento, comprimir um balão de borracha, que punha em funcionamento um aparelho de onde sairia a recompensa, um bombom. Depois de muitas repetições, perto de uma centena, verificou-se que as crianças faziam o movimento prescrito sem que lhes fosse dito e com a demora desejada, 1 minuto, no caso.
Formava-se, então, um reflexo condicionado em que a medição do tempo se fazia automaticamente pelos mecanismos do sistema nervoso das crianças. Aprenderam a fazer durar o processo de inibição, exatamente, o tempo que se desejava. Desse modo, os processos educativos que procuram inculcar disciplina na criança, habituá-la a saber esperar, a dominar-se em determinados casos da vida real, são um adestramento pelos reflexos condicionados retardados. Esse ensino inicial deve, é claro, ser substituído, em seguida, pela elaboração de reflexos condicionados de ordem superior em que 203. O enxerto dos reflexos, como a constituição, no segundo sistema de sinalização do jovem, de uma bagagem de engramas apropriada e o apelo às refenações, isto é, ao desrecalque desses engramas, acompanhado de seu aclaramento pela consciência, são essenciais aos educadores e conduzem à faculdade da disciplina consentida e do autocontrole. As pesquisas dos discípulos de Pavlov puseram à mostra, ainda, uma certa diferença dos caracteres das crianças. Em uns o reflexo se constituía mais rapidamente que em outros, mas chegou-se a acelerar sua formação em certa medida, nos mais lentos e a retardá-lo, à vontade, por inibição, nos mais vivos. Vêem-se, imediatamente, as relações existentes entre as práticas de ensino, de educação e os fenômenos da formação de reflexos condicionados desde agora conhecidos. Poder-se-ia melhor dizer que os primeiros são uma aplicação das leis que governam os segundos. Em um de seus últimos trabalhos, publicado antes de sua morte, Pavlov proclama que o processo dos reflexos condicionados assegura as maiores possibilidades para o treino do órgão do pensamento, isto é, do córtex dos hemisférios cerebrais do homem. Pode-se entrever relações muito nítidas entre a educação, por um lado, e a propaganda e a publicidade, por outro, pois ambas procuram. 204. Atuar sobre os mesmos mecanismos essenciais do homem e formar reflexos condicionados apropriados. A diferença consiste, apenas, em que os fins a que aspira a educação são de natureza durável. Busca formar o indivíduo, enquanto a propaganda e a publicidade visam a um efeito ad hoc, importa-lhes criar, transformar ou confirmar opiniões. 129 As técnicas que habitualmente empregam, sobretudo seu desígnio de convencer e subjugar, sem informar, fazem a antítese. Durante os últimos anos de sua vida, Pavlov refletiu bastante sobre a aplicação de seus princípios à atividade psíquica, desviada ou doentia, por conseguinte, à psiquiatria. Partindo do fato da generalização da inibição interna e de suas relações com o sono, foi levado a examinar os estados de sugestão, de um lado, e a formação de caracteres, do outro. Encorajou-se a estudar os fenômenos mórbidos da personalidade, os estados de demência, as neuroses e a esquizofrenia, colocando-se do ponto de vista dos reflexos condicionados. Todo o comportamento do animal e, naturalmente, do homem, depende do equilíbrio dos processos de excitação e inibição. Se há dificuldade em mantê-lo, como no caso do cão, ele geme, late, debate-se na mesa, a atividade normal do cérebro está perturbada. Isso explica a origem das doenças que se observam frequentemente na vida. Em seguida, 205. Operações agudas de excitação e inibição. Fica-se, de uma parte, sob a influência de um processo de excitação intensa e, de outro, as exigências da vida obrigam a inibir esse processo. É frequente encontrar, em decorrência disso, perturbações da atividade normal do sistema nervoso. As modificações mórbidas de funções normais do cérebro podem relacionar-se com o processo de inibição ou com o de excitação. Em geral, os neurastênicos, por exemplo, inibem mal. Na histeria, ao contrário, é quase sempre a inibição que predomina, sob forma de anestesias, paralisias, sugestionabilidade exagerada, etc. Pelas experiências de laboratório, perturbando os processos de formação de reflexos condicionados ou sua inibição, criando nos animais, em experiência, condições progressivamente mais difíceis, colocando, diante de seu sistema nervoso, tarefas cada vez mais pesadas. Pavlov conseguiu reproduzir nos cães estados nervosos correspondentes exatamente às formas mórbidas conhecidas no homem. As diversas modalidades de neurose, a neurastenia, a histeria,
Os trabalhos nesse sentido progrediram tanto, nos últimos tempos, que a colaboradora de Pavlov, Madame Petrova, 130, consegue atualmente provocar em qualquer indivíduo, cão, e a qualquer momento, diversos estados nevróticos, à vontade e fazê-los desaparecer com tratamentos adequados. Tentou-se mesmo tratar 206. Esses cães neurosados com brometos e chegou-se a obter resultados semelhantes aos conseguidos no homem. Eis outra experiência muito significativa. Mostra-se a um cão, numa tela, a imagem de um círculo e dá-se-lhe, ao mesmo tempo, o alimento. Depois, mostra-se-lhe uma elipse, sem lhe dar a comida. Após muitas sessões, forma-se um reflexo condicionado positivo, salivação, para a primeira excitação e uma inibição condicionada, ausência de salivação, para a segunda. Em seguida, mostrando-lhe a elipse, modifica-se, pouco a pouco, sua forma, igualando os diâmetros de maneira que se aproximem do círculo. À medida que a imagem da elipse evoca, cada vez mais, a do círculo, o animal torna-se inquieto, uiva, debate-se, segue-se um fenômeno designado como ruptura. Ora o cão saliva, ora a salivação não se faz. Sobrevém um estado de completo descontrole nervoso, lembrando, em todos os pontos, uma crise de neurastenia humana. O estudo dos estados nevróticos, levando-se em conta a fisiologia dos reflexos condicionados, num modelo simples e cômodo, como o cão, revela-nos que tais estados são frequentemente condicionados por desequilíbrios que se instalam no sistema nervoso, entre os processos de excitação e inibição, em decorrência de uma carga muito grande a que se 207. Submete experimentalmente o sistema, ou, ainda, pela ação de excitações muito violentas. Eis uma interessante experiência feita em um cão. Uma fortíssima excitação elétrica é associada a um som. O cão reage violentamente, uivando, debatendo-se, etc. Um outro som é combinado com a alimentação e se torna excitante condicionante. Fazendo-se atuar os dois sons, ao mesmo tempo, vê-se que a reação causada pelo primeiro prevalece. O cão não saliva, debate-se, uiva, etc. A reação se enxerta mesmo sobre o segundo. Apresentado isoladamente, desencadeia também a reação de defesa. Depois de um certo tempo, durante o qual se poupou o cão dos choques elétricos, o segundo som, isoladamente, provoca a salivação, mas é bastante fazer agir sobre o animal, quando começa a cochilar, para que a reação de defesa, grito, etc., reapareça. Essa reação é absolutamente igual à dos nevrosados em seguida a uma catástrofe, a uma batalha, etc. Quando adormecem, caem num estado de delírio que lembra o sonambulismo, agitam-se, soltam gritos, comportam-se como se revivessem, mais uma vez, os acontecimentos que deram causa à sua doença. Nos últimos tempos, antes de sua morte, Pavlov, prosseguindo suas pesquisas sobre as relações entre sua doutrina e a psiquiatria, interessou-se, sobretudo, pelo problema do 208. Delírio, cuja explicação fisiológica, segundo ele, apresentava notáveis dificuldades. A característica particular do delírio consiste numa posição errônea ante o mundo ambiente. Pode ter duas origens. Ou o paciente tem sensações falsas, provenientes do exterior, delas tira conclusões logicamente válidas e vive num mundo que corresponde a essas conclusões, ou, então, suas percepções são normais, mas o erro começa a atuar nas camadas superiores do sistema nervoso central, em que conclusões são tiradas partindo da percepção. É possível que esses dois grupos de processos tenham lugar em camadas diferentes do cérebro ou em partes diferentes do córtex. É no último caso que intervém o segundo sistema de sinalização, encontrado por Pavlov. Uma inércia do processo nervoso é outro traço característico do delírio, que pode levar, até ao bloqueio funcional, as diversas partes do sistema nervoso central. A fisiologia dos órgãos dos sentidos dá certas indicações úteis para a compreensão do mecanismo do delírio. Os centros corticais podem, nesses casos, perder suas conexões com os órgãos dos sentidos. A atividade reflexa é, então, abolida e observa-se a predominância da atividade automática, baseada no princípio humoral, sobre o quimismo do sangue. Enfim, precisaria citar ainda aqui o grande progresso realizado na clínica psiquiátrica. 209.
através da aplicação do método do tratamento da esquizofrenia, sobretudo de sua forma catatônica, pela terapêutica sonífera, que se baseia precisamente nas ideias de Pavlov sobre o papel da inibição de reflexos condicionados. As últimas aplicações da teoria dos reflexos condicionados, que abre a si mesma um caminho cada vez mais largo na medicina, na profilaxia mental e em todos os domínios da vida social da URSS, são verdadeiramente surpreendentes. Assim, chega-se a tratar com sucesso a hipertensão arterial, flagelo de nossa civilização, por uma cura metódica de sono prolongado. Pratica-se uma técnica de parto sem dor sem recorrer à anestesia pelos narcóticos, mas, empregando-se um tratamento psíquico prévio, baseado na sugestão consciente, etc. Relacionamos esses exemplos para ressaltar, mais uma vez, que a teoria dos reflexos condicionados é que nos dá a possibilidade de explicar muitos estados psíquicos humanos, tanto normais como patológicos, e isso tem a maior importância para a compreensão dos fatos de que trata este livro. Ao lado da publicidade que procura influenciar o homem da rua, a massa e desencadear nos indivíduos que a compõem determinadas ações, efeitos de reflexos condicionados, no sentido visado por quem faz o anúncio, há outra atividade que utiliza as 210 mesmas leis dos reflexos condicionados, da inibição, etc., pertinente à gestão de negócios, mas que utiliza uma técnica um pouco diferente. É a psicologia nos negócios relacionada com o trabalho dos homens de negócios, dos comerciantes, caixeiros, viajantes, vendedores, agentes de seguro, etc. Eles também devem conhecer, com perfeição, a estrutura da alma daqueles que querem tornar dispostos a uma ação que lhes será propícia. Devem saber como implantar, na mentalidade de seus parceiros e, às vezes, de suas vítimas, determinados reflexos condicionados. Sabem que corda devem tocar, como provocar inibições, como desinibi-los em um dado momento, etc. É óbvio que os homens de negócios não são psicólogos diplomados que operam com conhecimento das leis dos reflexos condicionados. São homens que agem por intuição, segundo o bom senso, como se diz. Às vezes, quase farejam sua vítima, seus lados fracos, como um cão que, descobrindo a caça, toma uma atitude tensa. O businessman americano é típico. Deve possuir certas qualidades que podem ser elevadas por uma educação especial ao máximo de desenvolvimento. Entre essas qualidades, conta-se um certo vigor e resistência física, daí porque se cultiva, nos meios comerciais, o treinamento esportivo. Ao lado de fator puramente intelectual, porém, que pode ser melhorado por um ensino geral e especial, são as 211. Qualidades psicológicas, no exato sentido, consideradas da mais alta importância para um homem de negócios. E aqui ocupa o primeiro plano a faculdade de se deixar guiar pelo princípio, segundo o qual toda a atenção e toda a vontade devem ser voltadas para o fim que se deseja alcançar. É o que Pavlov denominou reflexo de fim, 118, com o mínimo de energia e de tempo. O espírito de iniciativa, o desembaraço, o sangue frio, o amor à ordem, a sistematização, ao trabalho perfeito são outras qualidades que caracterizam um homem de negócios moderno. Enfim, uma condição essencial para o sucesso é a capacidade de entusiasmo. É talvez a maior fonte de energia e se apoia na pulsão N1, sendo, por isso mesmo, um fator de primeira ordem. No momento de sucesso, quando um homem desse tipo se aproxima do fim visado, nascem novas forças na sua estrutura psíquica que o encorajam para novos objetivos. Em um momento de depressão, de insucesso, de fadiga, isso constitui um ideal que vive no mais profundo do seu psiquismo, um excitante condicionado de uma ordem das mais altas, que ilumina, como um farol, que dá forças ao náufrago e lhe permite sair de uma situação perigosa. Na atividade dos homens de negócios, distinguem-se aptidões especiais para a arte de vender, de comprar, para orientar a 212. Correspondência comercial, tudo constituindo sistemas de comportamento estabelecidos sobre complexos de reflexos condicionados que, controlados pelos fenômenos de excitação, de inibição e desinibição, pelo trabalho de analisadores de toda ordem, seguem as leis de que tratamos, quando da exposição da teoria de Pavlov. O seguinte fato serve de exemplo do valor desses fenômenos, como base da atividade nesse campo.
Na correspondência comercial não são apenas os termos da carta que têm influência psicológica, determinando no destinatário essa ou aquela atitude, mas também fatores externos, o aspecto e a forma, a qualidade do papel e até o que pode, à primeira vista, parecer pouco compreensível, o envelope e a disposição do endereço. Existem manuais em que são descritos os melhores métodos e formas de correspondência comercial, visando ao sucesso. Voltando aos fenômenos da sugestão individual e coletiva aplicada conscientemente na vida prática, sob a forma, por exemplo, de publicidade e anúncio, concebe-se facilmente que se trata de um campo em que os reflexos condicionados têm função extremamente importante. A princípio, de caráter informativo, a publicidade busca, antes atingir que convencer. 213. Sugestionar antes que explicar. Ela joga com a obsessão 131 e apela, então, para diversas pulsões. Procura até criar a necessidade naquele a quem se dirige. São as mesmas regras técnicas que vimos para o amestramento, com a diferença somente de que, tratando-se aqui de seres humanos, utilizam-se sistemas de reflexos condicionados de um plano mais elevado e joga-se, naturalmente, com toda uma gama de pulsões e seus derivados. Assim é que, para levar um homem a comprar um bilhete de loteria, tentar-se-á sugerir por repetição e sob a forma de cartazes ilustrados que atuem fortemente sobre ele, ser de seu interesse comprar o bilhete. Descrever-se-ão as vantagens de uma vida feliz e segura, as possibilidades que oferece a posse de uma fortuna, etc. Atua-se, em suma, sobre a pulsão N2, o do bem-estar material. Fazendo-se publicidade para um artigo de toilette destinado às mulheres, representar-se-ão, no cartaz os atrativos de uma jovem bela, seminua. Trata-se, apelando-se para a pulsão N3, sexual, de sugerir a quem o vê, substituir-se, em ideia, a figura representada, de tornar-se tão atraente quanto esta e, chegando a isso, comprar o artigo anunciado. Como outro exemplo de uso da pulsão N3 há o fato de que as viagens aéreas tornaram-se populares depois que as companhias que exploram esse meio de transporte empregaram, nos aviões, jovens e belas aeromoças, que se ocupam dos 214 passageiros, presos de acessos de náusea ou de medo, tomando-lhes a mão, para dar-lhes segurança e proporcionar-lhes sensações agradáveis. 132 A publicidade de uma companhia de seguros de vida fará ressaltar, em termos sugestivos, os perigos da vida cotidiana e especialmente as desastrosas consequências de um sinistro para a família dos acidentados, as vantagens de ser segurado, o bem-estar, a velhice tranquila, etc. Aqui está em jogo, em primeiro plano, a pulsão N4, maternal ou paternal. Enfim, tomemos a publicidade para os esportes de inverno, o turismo, as belas viagens, etc. Explora a pulsão N1, combativa, a possibilidade de conservar a saúde, o vigor, fonte de força e domínio. Poderíamos continuar esses exemplos indefinidamente. Desejamos pôr em relevo, apenas, que são sempre as 4 pulsões essenciais que fornecem a base das excitações condicionadas que agem sobre os homens nesta atividade publicitária. As formas que toma a publicidade apresentam variações infinitas, muitas vezes tão inesperadas e engenhosas que inspiram frequentemente os propagandistas políticos. A publicidade atingiu o máximo de seu desenvolvimento na América do Norte, onde assume proporções extraordinárias. Anúncio A. 215. Americana, como se diz, comumente. É curioso, mas lógico, acentuar que, na luta política na Alemanha, na primavera de 1932, Goebbels, chefe da propaganda de Hitler, desejando impressionar o mundo, épatant les bourgeois, submetê-lo a seus fins, declarava, urbi et orbi, que iria empregar, na eleição de Hitler para presidente da República Alemã, métodos americanos e em escala americana, o que não o impediu de vociferar, mais tarde, depois da sua derrota nessas eleições, que seu adversário, a Frente de Bronze, vencera graças ao emprego de métodos mercantis americanos, sugeridos e pagos, naturalmente, pelos judeus. A base fisiológica da publicidade é, por vezes, tão manifesta neste anúncio à americana, que vale a pena citar aqui um exemplo desse gênero. Uma salsicharia de Nova York teve a ideia de colocar no estabelecimento um toca-discos que reproduzia os gritos estridentes e os roncos dos porcos que se abatem nos matadouros.
Estava sempre cheia de pessoas que disputavam as salsichas. O proprietário de um café deixou sair para a rua uma chaminé de seu forno. O cheiro apetitoso espalhava-se em volta e os transeuntes vinham em grande número, atraídos por essas excitações condicionais que provocavam o desejo de saborear os pratos preparados. Para ter uma ideia dos processos de que se 216 valeu uma publicidade tão astuciosa quanto inescrupulosa, basta citar um exemplo dado por Clyde Miller, 105, tirado da prática americana. Numa campanha publicitária do Natal, viam-se cartazes representando o interior de uma capela, com raios de sol atravessando os vitrais multicores, criando uma atmosfera de piedade e recolhimento com a inscrição de um versículo em letras douradas, geralmente utilizadas na prática religiosa e que saltavam aos olhos. Eles não buscavam ouro, mas bondade. Embaixo, em letras menos chocantes, um texto que indicava tratar-se de um conhaque fabricado pelos Christian Brothers, irmãos cristãos, no mosteiro de Napa, Califórnia. A eficiência do anúncio era fundada no fato de que, para os espíritos pouco críticos, devia parecer quase um sacrilégio não comprar o licor. A repetição desempenha um grande papel na publicidade, como em toda a formação de reflexos condicionados. Daí porque num anúncio que procura persuadir repete-se a mesma ideia, sobretudo o mesmo imperativo, um certo número de vezes, ou colocam-se cartazes em grande quantidade ou em muitos lugares e reproduzidos sempre de maneira uniforme, durante um período mais ou menos prolongado. Assim, Hitler fazia aplicar sua marca da fábrica, seu símbolo, a cruz gamada, em todas as ocasiões, em todos os muros, cruzamentos e até nos abrigos da via. 217. Pública. A publicidade comercial e também a política, que se dirigem às massas, têm pleno conhecimento de que o nível intelectual, isto é, a faculdade de crítica é muito baixa na multidão, utilizando, em decorrência, dois princípios importantes: repetição incessante e compacta das mesmas fórmulas, slogans etc., acrescidos minuciosamente de excitações luminosas, em cores berrantes, de sonoridades ritmadas obsedantes, criam um estado de fadiga mental propícia à subordinação àquele que faz esse tipo de publicidade aparatosa. O outro princípio consiste em que os homens, mormente nas massas, se inclinam a acreditar nas coisas que desejam ver realizadas, embora apoiadas em argumentos pouco fundados, mas, de tipo emocional. Por exemplo, um apelo de um advogado diante dos jurados senhores: não esqueçam que esta mulher é mãe, tem sempre uma força persuasiva. Clyde Miller, 105, cita ainda exemplos desse gênero. O fascismo é aceitável, porque Mussolini conseguiu fazer os trens andarem no horário, ou as afirmações de Goebbels: Jesus Cristo não podia ser um judeu, não tenho necessidade de prová-lo cientificamente, é um fato. É a lógica que se deixa persuadir por um silogismo desse tipo. Nenhum gato tem 8 caudas. Cada gato tem uma cauda a mais que nenhum gato. Logo, cada 218 gato tem 9 caudas. 133. A propaganda e a publicidade não hesitam em valer-se de tais raciocínios, e têm sucesso. Estamos, nesse caso, diante de verdadeira impostura psíquica, uma violação psíquica, exercida sobre o indivíduo, como veremos mais adiante, sobretudo aplicada às massas pela propaganda política. Essa violação psíquica individual, porém, é ainda mais evidente nos casos de aplicação do pretenso soro da verdade ou da narcoanálise. Com esse nome se designa um método que utiliza a injeção de certas substâncias químicas como o pentotal, para constranger, na prática judiciária, o acusado a esvaziar seu inconsciente, a fornecer, num estado psíquico de baixa resistência, os fatos e os motivos, por exemplo, de um crime, que o indivíduo procura dissimular. A publicidade comercial tornou-se atualmente uma espécie de ciência prática que estuda, com métodos de laboratório, toda a eficácia das formas, bem como do número, e a influência do meio sobre os efeitos registrados, controle e análise desses resultados. A propaganda política, que se baseia sobre as mesmas leis de reflexos condicionados, e que, cada vez mais, vai buscar suas formas na publicidade, deveria submeter-se à ideia do estudo científico das reações e dos efeitos, se quer, também, dominar as massas e guiá-las. 219. Segundo sua vontade.
falando de um campo em que a aplicação de nossos conhecimentos atuais da psicologia individual está na ordem do dia. Não é possível silenciar sobre a organização do trabalho, cuja racionalização fez grande progresso, desde que R. W. Taylor reconheceu as possibilidades e necessidades que existem nesse domínio. O lado psicológico dos esforços nessa direção, que tem como fim principal aumentar o rendimento do trabalho em todas as atividades humanas, se manifesta, sobretudo, na psicotécnica que procura determinar, pelo método dos testes psicológicos, as aptidões individuais para atividades profissionais, assim como influenciar favoravelmente, através de certas medidas, a parte psicológica do próprio trabalho nas empresas industriais, comerciais, escritórios administrativos, etc. Trata-se, sempre, nesses casos, de aplicação de nossos conhecimentos das leis de formação de reflexos condicionados, inibições, etc. Em relação estreita com o problema da organização científica do trabalho, coloca-se o da documentação científica, que está no fundamento de toda nossa cultura. Esse problema é da mais alta importância e sua racionalização torna-se cada vez mais urgente, pois a acumulação de conhecimentos humanos e de publicações que os divulgam atingem 220 volume inquietante, mais de 100.000, com milhões de páginas por ano, engendrando o caos em sua classificação e em sua utilização eficaz, que se torna progressivamente ilusória, causando uma especialização excessiva e uma queda da cultura geral. O sistema decimal de classificação, os métodos de fichário, microfilmes, mecanização, etc., que permitem uma certa economia de espaço e de tempo, como ordenar o manuseio de documentos, não são mais suficientes. O que se faz absolutamente indispensável é a ordem mental, a economia das energias psíquicas a serem empregadas. É preciso poupar as funções mentais e utilizar as que restam livres numa melhor construção dos elos, das relações entre os engramas. A aceitação dos enunciados da teoria dos reflexos condicionados pode, nesse particular, apresentar vantagens extremamente importantes, mormente pela síntese, verdadeiro objetivo de todos os esforços da ciência. Em meu livro Organisation rationnelle de la recherche scientifique 134 está exposto o princípio do cinematismo do pensamento. Constatei que a síntese de ideias e de fatos e o nascimento de novas ideias se dá tanto mais facilmente quanto melhor isolamos elementos a ela necessários e os fazemos penetrar nos mecanismos cerebrais com certa rapidez. É o mesmo princípio do cinematógrafo, deixando uma série de imagens. 221. Se apresentarem diante de nossos olhos com uma velocidade que ultrapasse 7 imagens por segundo, conseguiremos fundi-las na nossa percepção e criar em nós a ilusão do movimento das figuras observadas nas fotografias. Coisa análoga se passa no nosso cérebro, no caso acima indicado, e nos dota de uma facilidade imprevista para fazer novos achados. Com essa finalidade, emprego fichas analíticas em que os elementos são dispostos de uma forma e numa ordem estandardizada, e as anotações feitas em uma escrita convencional, lográfica, empregando símbolos que lembram a ideografia e certos princípios da logística, escrita a que denominei noografia. A vantagem apresentada pela escrita lográfica não apenas no que toca à economia de lugar e tempo, mas, ainda ao gasto da energia nervosa empregada na percepção, é evidente. Vendo-se essa fórmula que lembra as algébricas, compreende-se do que se trata, em um relancear de olhos. Se as fichas estandardizadas de que falávamos são preenchidas dessa maneira, sua compreensão é quase instantânea e o princípio do cinematismo do pensamento entra em ação. A possibilidade de utilizar, com esse objetivo, os conhecimentos psicológicos modernos no trabalho, encontra aplicação em todos os aspectos da vida cotidiana de cada um, economizando esforços, tornando-os menos 222 penosos, mais agradáveis e, portanto, mais eficazes, estimulando, racionalmente, as energias psíquicas nas atividades individuais, criando a alegria de viver e trabalhar, fatores primordiais para o sucesso e formação do sentimento de felicidade a que aspira todo ser humano. Trata-se daquilo a que chamamos a organização de si mesmo. 135. As questões da autoeducação, da formação de hábitos, de reflexos condicionados, etc. relacionam-se com isso.
Vemos que já exploramos, em parte, o campo do que se poderia chamar, segundo a expressão de C.H. Baldwin, 14, a psicagogia, ciência prática da direção das atividades próprias ou de outrem, pela ação de influências calculadas de acordo com seus mecanismos psíquicos. A possibilidade dessa ação vimos em tudo o que precede, ao examinarmos os conhecimentos atuais sobre o funcionamento dos mecanismos psíquicos do homem e dos animais. A ciência nos diz, claramente, que esses propósitos são realizáveis, fornecendo-nos as chaves para tanto. Resta agora verificar nos capítulos seguintes, de que maneira essa possibilidade teórica se aplica às diversas formas de comportamento do homem, enquanto homo politicus. Vemos, continuamente, os homens agirem uns sobre os outros, para o bem ou para 223. O mal. É também de grande interesse prático examinar os dados da ciência, buscando estabelecer, isolar regras que permitiriam conduzir os homens não no sentido de sua perdição, mas de sua salvação comum. Então, a ciência prática da psicagogia tornar-se-á uma atividade social, não baseada na violação da vontade dos homens e dos mecanismos do seu pensamento, como é frequentemente o caso, em nossos dias, mas fundada no interesse de melhor conduzi-los para as finalidades sublimes da cultura, entre as quais uma das primeiras é o dever social.